Olá, meus amigos, uma excelente segunda-feira para todos nós. Hoje tem jogo, hoje tem Clássico Nordestino Esporte versus o Esquadrão de Aço, o Bahia. Nós vamos estar na jornada esportiva SMB Lives em transmissão simultânea aqui no canal Wendel, meus amigos. Desde já eu peço todo mundo coladinho na nossa network, na nossa parceria, beleza? Então, forte abraço a toda a galera do Sou Mais Bahia Lives, jornada esportiva Sou Mais Bahia Lives. Pré-jogo, jogo com narração, sem imagens, né? Narração, na pegada da emoção e pós-jogo, tá bom? Então o cardápio tá completo para você colar com a gente aqui. Sou Mais Bahia Lives e canal Wendel, meus amigos. Galera, é o seguinte, provável escalação do Bahia e nós vamos analisar a questão também do lado esquerdo. O jogo do Bahia contra o Criciúma do lado esquerdo e também contra a Tombense, né? O Henderson usou essa formação com o Rezende em 2 jogos já, contra a Tombense na Arena Fonte Nova e contra o Criciúma. Então, ó, cola com a gente, acompanha essa análise, beleza? Que nós vamos analisar provável escalação do Bahia e também esse lado esquerdo, que é muito provável que o Rezende deverá continuar, o próprio Henderson falou em continuidade, estando jogando ali na lateral esquerda, beleza? Jogador e arrebenta o Wendel, bota na pauta, bota na tela. Tá aí, ó. Tá na tela para vocês a provável escalação do Bahia, conforme portal scbahia.com. Nós temos o goleiro do Bahia, o Matheus Claus, o Rezende na lateral esquerda, Ignácio, Gabriel Xavier, Massinho. Diferente do jogo contra o Criciúma, né, que entrou o Daniel, é muito provável que o Massinho vá para a partida. Daniel também entrou no segundo tempo. Daniel é muito provável que entre também como titular. Patrick, Mugni, Ricardo Goulart, Davó e Jacaré. O Henderson vem mantendo essa estrutura, beleza? Então, muito provável sim que aconteça somente a mudança em relação ao jogo do Criciúma, a entrada do Massinho e também do Daniel. Meus amigos, mas o grande debate é o lado esquerdo, contusão do Matheus Bahia, e aí o Henderson tinha a opção, né, de improvisar ou colocar um lateral esquerdo de origem, que é o caso do Luiz Henrique. Mas ele não optou pelo Luiz Henrique, ele optou pelo Rezende. Inclusive, é evidente que a preocupação com a marcação fez com que o Rezende assumisse esse posto, já que é um volante, joga ali no centro, claro que joga do lado esquerdo, cobrindo ali, mas lateral de ofício, não. É uma improvisação de fato. Vai dar certo ou não? Eu peço até o torcedor para a gente pôr 2 jogos somente, para ter uma análise tão fidedigna, eu acho difícil. É necessário mais pelo menos uns 2 jogos aí, fazer 4 jogos para identificar se o Luiz Henrique seria a melhor opção ou o Rezende continua. Fato é que o Rezende está lá e protegido, principalmente no jogo do Criciúma, que deve ser uma referência caso o Rezende jogue, deve ser o mesmo padrão de proteção a esta lateral esquerda. É claro que por não ter um lateral de ofício, nós perdemos aquela característica, né? Que o lateral ataca e também defende e também ataca. Eu vou mostrar o mapa de calor em 2 situações, que é o jogo do Bahia contra o Criciúma, Rezende joga do lado esquerdo como um lateral, e também no jogo do Bahia contra a Tombense. Então são 2 realidades, dentro de casa, fora de casa. Vamos colocar a primeira. A primeira é o jogo do Esquadrão de Aço contra o Criciúma, Bahia jogando fora de casa. Percebam como o Rezende está protegido aí nesse lado esquerdo, né? O Gabriel Xavier jogando atrás dele na cobertura, preocupado, tá vindo ali fechando o corredor, a linha de fundo fica com o Rezende, mas este corredor é com o Gabriel. O Gabriel fecha este lado aí do corredor e deixa a linha de fundo para o Rezende ocupar. Então tá muito claro aí que o Rezende joga como se fosse um lateral, mas um lateral que não avança. E este avanço fica com o Copete, que também jogou praticamente muito próximo do Júlio César, né, do Rezende, muito próximo do Rezende, a ponto de alguns comentaristas, né, algumas pessoas, observaram o Copete como se fosse um lateral, mas não foi. O Copete foi mais um assistente de lateral, um auxiliar de lateral. Ele fazia esta parte ofensiva e o Rezende segurava a onda. Lembrando que quando eu falo auxiliar, não é menosprezando o trabalho do Copete, na qual eu estou parabenizando, inclusive, né? Porque há um sacrifício do atleta que joga como atacante e está ali auxiliando o lateral Rezende. Tanto é que o Mugni jogou em boa parte da partida
à frente do Copete. Tá aí o mapa de calor, tá vendo o Lucas Mugni? À frente, muitas vezes, do Copete. Fez uma partidaça o Mugni, né? Jogando de todos os lados e dando o combate na fase inicial ali, quando a equipe do Criciúma tentava avançar do seu lado direito, que é o lado esquerdo da marcação do Bahia. Então tá aí, ó, Lucas Mugni à frente do Copete na maioria das vezes, o Copete pouco mais à frente do Rezende, sendo, claro, o Rezende na cobertura ali do Gabriel Xavier, fechando o corredor. Esta é a postura do Rezende. É jogar na lateral, mas sem a preocupação ofensiva. Fecha o espaço do lado esquerdo, fica aí e deixa com outros atletas, o Mugni ou o Copete, beleza? Esta foi a realidade no jogo contra a equipe do Criciúma. Agora, é evidente que ao jogar na Arena Fonte Nova, como jogou, a postura vai mudar um pouquinho. E tá aí, a postura do Rezende permanece um pouquinho de nada mais avançado, mas muito pouco mesmo. A gente pode até dizer que jogou praticamente no mesmo posicionamento, né? Contra o Criciúma. É claro que no primeiro tempo, contra o Tombense, a gente percebia um pouco num 3 zagueiros, né? O Rezende funcionando como um terceiro zagueiro ali e tudo, mas no segundo tempo ele foi para a lateral e ficou por lá mesmo. E aí está o Rezende trabalhando como um lateral, sendo com a cobertura do Gabriel Xavier, sendo que a movimentação do Gabriel modifica um pouquinho, até porque o Bahia joga na Arena Fonte Nova, então ele entra mais no centro para trocar passes. Ele ficou muitas vezes com a saída de bola, o Gabriel, então muda um pouquinho, mas mesmo assim ele está ligado ali para ajudar o Rezende na cobertura, ficando atrás. Desta vez há uma modificação. Como o Copete não entrou nesse jogo, o Mugni ficou fechando ali o lado esquerdo. Claro que o Mugni, a gente sabe que é muito versátil, com todas as movimentações dele que está aí. E o Jacaré jogando do lado esquerdo, fechando também os espaços, auxiliando o Rezende nesse trabalho de evitar que o Rezende seja um lateral que avance, né? Ele não vai avançar, mas o Mugni e o Jacaré, ou o Mugni e o Copete, sempre vão estar trabalhando desse lado esquerdo. Ora, para justamente oferecer ao Bahia mais possibilidades de ataque, ora também trabalhando no seu sistema defensivo. Meus amigos, como é que fica a lateral direita? Ó, a lateral direita é uma coisa que eu quero observar nesse jogo. O Massinho deve ir para esse jogo como titular, porque eu tenho duas realidades aqui. O André não entrou no jogo contra a equipe da Tombense. O Massinho jogou 90 minutos da partida. O André entrou contra o Criciúma, jogou mais de 70 minutos, inclusive, depois o Massinho entrou. Nessa estrutura, contra o Tombense, o Rezende segurou do lado esquerdo e soltou o Massinho praticamente como se fosse um ponta aberto. Do lado de lá, o Jacaré. Tá aqui na tela, ó. Tá aqui na tela o Jacaré do lado esquerdo como se fosse como um ponta do lado esquerdo e o Massinho como ponta do lado direito. Então, de qualquer forma, o Rezende segura e o Massinho liberado para jogar espetado. Mostra muito que o Bahia, no primeiro tempo contra a Tombense, jogou muito parecido quando jogava com 3 zagueiros, né? Você joga com 3 zagueiros e espeta o lateral, deixa o lateral jogando como ponta. Basicamente foi isso que aconteceu contra o Tombense. Já contra a equipe do Criciúma, o André também ficou um pouco mais, segurou um pouco mais a onda ali, jogando na lateral direita, avançou, não como o Rezende, mas ele também segurou um pouquinho. Foi um jogo do Bahia fora de casa, o Bahia com maiores precauções para não sair derrotado contra o Criciúma, né? Então, o sistema defensivo do Bahia estava mais ligado nesse jogo e o André e o Rezende seguraram um pouquinho mais. Embora o André tenha saído, mas o Bahia ficou um pouco capenga do lado esquerdo, jogou muito do lado esquerdo, muito. Ficou até exagerado. Mas o André segurou a onda um pouquinho. Meus amigos, está aí mais ou menos a análise. Eu espero que eu tenha contribuído, né, para que vocês possam refletir um pouco mais. Mostrei para vocês a provável escalação do Esquadrão de Aço e mostrei para vocês esse lado esquerdo, como ele está funcionando. Dentro de casa contra a Tombense, que foi um exemplo, e também fora de casa contra o Criciúma. Neste modelo, com o Rezende do lado esquerdo, o Anderson jogou esses 2 jogos somente. Deverá repetir contra a equipe do Sport, dando continuidade a este processo aí de substituição do Matheus Bahia. Ele tem o lateral, ele tem o Luiz Henrique. Falou que não seria jogo para o Luiz Henrique contra o Criciúma. Acredito que também contra o Sport não será. Então, vamos aguardar o que o Anderson tem para justamente escalar, para que a gente possa depois analisar se deu certo, se não deu certo, onde a gente poderia colocar, onde não. De certo o time provável
Muito difícil não ser esse daqui, viu, papá? Muito difícil não ser este daqui. Pelo menos na questão da estrutura tática. Pelo menos na estrutura tática deve ser isso aí. Peças podem ter uma variação sim, né? O Henderson contra o Criciúma deixou o Daniel e o Massinho de molho ali no banco de reservas. O nosso amigo até citou na nossa live dizendo, ó, o Ender ele ficou lá porque os dois estão pendurados com cartão amarelo, e tem razão, né? Pode haver uma mudança aí, talvez o Ricardo Goulart, talvez o Henderson queira segurar um pouco o Ricardo Goulart, fortalecer mais o sistema de marcação, porque a equipe do Sport é melhor do que a equipe do Criciúma. E tem outra coisa, por ser um clássico, por ser um jogo histórico de muita rivalidade, ô meu amigão, vai pegar fogo. É muito diferente do jogo contra a equipe do Criciúma. Vamos aguardar com certeza e com toda a esperança que o Esquadrão de Aço possa vencer a equipe do Sport. Não vence há mais de 12 anos, né? 12 anos ou quase 12 anos que não vence lá na Ilha do Retiro. É um número que eu acho que não muda nada, não muda nada. Tem, claro, uma história belíssima para contar este clássico, né? E o Esquadrão pode sim vencer a equipe do Sport na Ilha do Retiro, mas não há favorito, não. É clássico, e clássico não tem favoritismo, beleza? O momento pode ser de um, o momento pode ser de outro, mas na hora que vem para o campo com o clássico, aí as coisas mudam lá no campo. Meus amigos, joga duro e arrebenta no like, compartilhe o link, claro, compartilhe o link, se inscreva no canal também. Se você não conhece, vem para a família. Vamos chegar a 3.900? Vamos chegar? Com sua ajuda, com certeza iremos chegar, tá bom? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, uma excelente segunda-feira, até o nosso próximo conteúdo. Valeu!